Só foi clamor. Para os casal que estão nos visitando, seja bem-vindo, viu? É uma honra ter vocês na casa. A pastora Viana não está aqui essa manhã, a gente está com umas visitas lá em casa. Eu falei para o Júnior que eu ia abrir o culto e ia deixar aí na responsabilidade dele aí, que eu tenho que ir atrás de algumas coisas ainda. A vida de pastor não é fácil, irmão. A gente abre mão muitas vezes de muitos momentos para estar na casa do Senhor. Ontem a gente saiu quase... A gente foi almoçar 9 horas da noite. Que eu cheguei em casa, estavam fazendo um monte de comida lá, a gente foi almoçar quase 9 horas da noite. Então, aí eu falei pro Júnior, mandei mensagem pro Júnior, falei, Júnior, segura aí o reggae da oração, que hoje tá bem corrido. E meditando no trecho que eu li essa semana, o Senhor continuou falando mais comigo. Em Tiago 1,16 está escrito assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele me gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojos-vos toda impureza de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem se torna ouvintes o termina assim, enganando-vos a vós mesmos. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Se você vier essa manhã e ouvir a palavra e não tomar posse dela, vai ser só mais uma palavra. Engraçado, eu não sabia que a Sil ia falar. O que o Senhor falou para a Silmara? Esteja firme na palavra. É a palavra que te cura, irmão. Como que ele criou o mundo? Haja luz e houve luz. E eu disse esses dias, ele podia ter criado tudo num dia só. Ele disse, haja luz, e descansou o primeiro dia. E a gente é muito aflito, é muito ansioso, tem que ser tudo naquela hora, tem que resolver naquele momento. Não, irmão. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas agora eu estou plantando a boa semente. Então, quantos anos você plantou a má semente? Quanto tempo Irmão, a palavra de Deus diz, aquilo que você semear, certamente vai colher. Só que sabe o que eu acho mais interessante, irmão? O Senhor fala que toda semente semeada, ela vai dar no mínimo a 30. Pegou da palavra, irmão? Você pegou a visão da palavra de Deus, o poder da palavra, do poder que a sua palavra tem? Porque a palavra semeada, você vai colher no mínimo a 30. E o que nós temos semeado, o que nós temos feito com a palavra? O que ele está dizendo, irmão, o problema não é irar, o problema é sair do foco. Porque é difícil, irmão, quando você está passando por uma prova ou por uma adversidade, alguém começa a te acusar, alguém começa a te oprimir, primeiro momento você tem uma vontade de matar o irmão. O irmão não sabe nem da minha vida e está falando o quê? E aí você procura o defeito no irmão para justificar a sua causa. E o Senhor diz que quem justifica a nossa causa é Ele, com amor. Jesus sabia quem ia ser o traidor. Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que Pedro andava armado. Qual foi o momento que ele parou o culto para repreender Pedro? Tira a espada, guarda a espada. Não, irmão.
Qual foi o momento que ele repreendeu? Quando os discípulos começam a perguntar quem é, ele fala quem é, mas os discípulos estão discutindo quem era o maior e quem era o menor na mesa. Se era Pedro que tinha andado sobre as águas, ele fala não. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos primeiro. Se você está aflito, abatido, está angustiado, freia a tua boca. Fica calado. Enche a boca de água, irmão. Há esses tempos atrás, por não ter domínio próprio, irmão, o prejuízo foi grande. Não andeis ansiosos com as coisas desse mundo. Qual é a novidade, irmão, da guerra que está sendo gerada? Se a palavra diz, em Israel e no Irã não haveria paz. Qual é a novidade, irmão? Se está na palavra, não vai haver paz em Israel. Por quê? Porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Está pegando do que o Senhor tem falado para nós? Qual é a novidade, irmão? Se aprofunda em Apocalipse, você vai ver que não tem novidade. Das 7 cartas, das 7 igrejas, todos foram achados em falta. Qual era a igreja de Éfeso, irmãos? Era a igreja mais cheia da glória de Deus. Porém, qual que era a conduta? Como que era a igreja? Cheios dos dons espirituais, cheios de sinais e curas e maravilhas. O que nós temos vendo nos últimos tempos, irmãos, são poucas igrejas que pregam a palavra. Às vezes a gente sai para pregar, irmão, louva as crianças, louva o papagaio, louva a irmã que veio convidada, louva o presbítero que veio para cantar. Irmão, é 30 mil louvor. Ai, pastora, só tem 20 minutos para falar. Irmão, cadê a palavra sendo ministrada? Não, para você próspero, você tem que dar. Irmão, existia uma igreja na Macedônia que ela era pobre. Mas disse Elmara que quando eles ouviam que ia ter um culto, eles tinham prazer, pastor Júnior, em servir a casa que o apóstolo vai deixar registrado na Bíblia. Tiago está pregando, está bombando a pregação. O Senhor manda ele sair. Vai lá na estrada. Que tem um que precisa ouvir. Acabou de sair do culto, pastor. Acabou de sair do culto, mas está tão perturbado que não deu E a palavra ficou martelando nele. E aí ele começa a conversar com o Tiago. E o que ele fala para Tiago? O que me impede de ser batizado? Quem é esse Jesus? Não te impede nada, então me batiza. Qual foi a hora na cruz do Calvário que o que estava na cruz com Jesus, aceitou Jesus, foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo? O que o Senhor disse para ele? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Irmão, não tem te faltado nada, além da palavra. Existe um trecho que a gente fala, o que nos impedirá do amor de Deus? Nem a luta, nem a adversidade, nenhum porvir, nenhuma coisa pode nos afastar. Porém, eu mesmo. O que vai te impedir, irmão, de viver os milagres? O que vai te impedir de viver a palavra? Até quando, irmão? Já falei para vocês, se eu pegasse o dom de persuasão que a Viviane tem, o Júnior na oração, e eu com dom de cura e de profecia, que vocês sabem que é real, pode até ter demorado 12 anos, mas o Fábio está no foco dele. Pode até ter demorado um pouco mais para a Silmara, mas a Silmara vai assumir aquilo que Deus colocou na mão. Quantos, Rafa, entrou aqui, eu profetizei num dia. Ó, minha afilhada, irmão, na mão da Maíra, eu profetizei em um ano, a criança estava na mão dela.
O que eu e você vai fazer, irmão? Não tem mais falta de palavra ou falta de profecia, basta você crer. Porque se você pegar no Tiago, no capítulo 1, aquilo que eu li lá, aquele dia, o que o Senhor falou? Pede sem duvidar, aquele que duvida. É tradução minha, viu, irmão? Porque o texto é mais complexo. Mas o texto está sendo bem específico, Sil. Se você orar, se você pedir sem duvidar, só que você pede hoje e quer que aconteça amanhã, você toma posse, irmão, nós estamos num propósito de 52 dias, qual é a novidade que Yahvé levante? Porque se eu me coloco por uma causa, e o trecho, e a base que a gente está usando, que é Neemias, como que é o trecho? Neemias estava no seu conforto e sai para reconstruir algo que ele nem tinha culpa. Está pegando a visão do evangelho, irmão? Ou vai ser só mais um culto de manhã, que você saiu da sua casa num dia frio? Está pegando a visão do que você está fazendo? Você está se colocando numa causa que ele não precisava, Deise. Ele não precisava se colocar, Sil, naquela causa. E muitas vezes nós não somos assim. Poxa, eu vou mais um dia lá para a igreja, eu vou louvar para quê? Eu vou ministrar para quê? Eu vou assistir o culto para quê? Não, irmão, entende que tem um propósito. Você está aqui e o céu está se movendo em seu favor. Não tinha, irmão, possibilidade. O que acontece? Ele começa a fazer a obra e os dardos vêm. Vem cá conversar com a gente. Entende, irmão? Quando você não está fazendo nada e você começa a fazer alguma coisa, se prepare, irmão. Porque se o inimigo não se levantar, qual é a novidade, irmão? Jesus curava. Jesus dava os sinais de quem ele era. Ele foi morto por isso. Quando ele ressuscita Lázaro, ele marca a sua própria sentença de morte. Mas quanto tempo eles ficaram procuraram na lei? Quando a mulher prostituta chega lá e traz a mulher, por que não levaram o homem que estava com ela, pastor Júlio? E aí, vamos fazer o quê? Vamos apedrejar? Ué, é melhor apedrejar ou é melhor dizer que perdoados estão os vossos pecados? Não, mas a lei diz, então eu digo-vos, porém, aquele que não tem nenhum pecado. E ele continua escrevendo, Júlio. Ele não está nem aí, irmão. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se nós entendemos isso no dia de hoje, irmão, quando alguém começasse a se levantar contra eu e a você, você ia orar, para que Deus o curasse, para que Deus o tratasse. E muitas vezes nós não somos assim, irmão. Porque a palavra de Deus diz, certamente o dia mau virá. Mas o que nos mantém de pé ainda é a palavra. Qual é o louvor que a gente já cantou várias vezes? Basta uma palavra sua. Ah, Senhor, pode reviver esse vale de ossos? Irmão, é muito forte o que Deus está falando essa manhã. Irmãos, Deus já falou aqui com cada um de cada maneira. Pode reviver? Pode chegar essa promoção? Meu marido pode ser liberto, meu filho pode ser liberto, minha casa pode ser tocada, minhas finanças podem ser... Qual é o seu vale? Vou fazer uma pergunta diferente. Qual é o seu vale? Qual é o seu vale essa manhã? Só que o que eu acho mais interessante, o que ele fala? Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes se pode reviver. Então abre a tua boca e profetiza. O que é para mim e para você declarar, Deus não vai declarar por você, irmão. Aquele que ora, recebe no tempo certo, na hora certa. Ele não chega atrasado, ele não adianta, ele não atrasa, ele chega na hora certa.
Então abre a boca e profetiza. O que precisava primeiro? Osso com osso. Tem uma escala de como você pede as coisas para Deus. Você não vai pedir um carro para Deus sem CNH, irmão. Você me perdoa, querido. Para que Deus vai te dar um carro sem CNH? Você pede um carro para Deus? Não, primeiro você tem que tirar a carta para depois pedir um carro para Deus. A gente às vezes não está habilitado na palavra, irmão, e já acha que quer pregar ir para o mundo. E o maior, a maior pregação é o seu testemunho. E como está o seu testemunho? Vou te falar uma coisa. Quem já fez isso? Eu fiz isso muito quando eu trabalhava de office boy. Pegou um clips, uma coisa tão pequena, né, Deise? Um clips, ou uma caneta da empresa e levou para casa da empresa que você trabalhava e não devolveu. Vou além, tá? Ô Rafa, me empresta uma chave de fenda. Irmão. Você pediu? E por que não devolveu? E aí a gente fala que é de Cristo, que tem um amor. Irmão, o Senhor, Ele vai observar cada detalhe. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não mente mais. Mas tem que ser constante. Porque a palavra de Deus diz que o adversário bate às nossas portas com mais uma carruagem de demônios para nos tirar do foco. E como está a casa? Eu quero que você foque na palavra, irmão. Os sinais, eles acontecem. Mas você está firmado na palavra? Como é que está seu testemunho dentro de casa? Você pode convidar um parente seu para vir no culto? Ou você é o crente contendeiro? Não vou naquela festa não. Não, vá lá, irmão, naquela festa. Não beba, não dance, não fume, não faça o que você fazia. Chega lá e seja a palavra. É muito forte isso, Rafael. Seja a Bíblia. Seja a palavra. Seja a palavra revelada. Seja a palavra. Pastor, o senhor está mandando eu ir para... Estou mandando você ir para uma festa, mas ser um exemplo dentro daquele lugar, senhor, que as pessoas vejam a luz. Jesus vai para um casamento, irmão, e ele multiplica a água em vinho. E não vem com essa, irmão, que o vinho daquela época era cachaça, irmão, era vinho mesmo. Não vem com essa, irmão, querer mudar o contexto. Ele estava numa festa, Silmara, mas ele fez a diferença. Ele estava no meio de prostitutas, ele estava no meio de publicanos. Qualquer lugar que ele chegava, Silmara, ele pregava a palavra. Aonde ele andava. Porque até um romano fala, ele não tem nenhuma acusação e vocês querem que eu crucifique ele, por quê? Não é assim que está escrito? Ele não tem nada. Vocês querem matar ele por quê? Porque a gente quer. As mãos que outra hora Silmara era curada, foi as mesmas mãos que colocou ele na cruz. E você acha que na nossa vida vai ser diferente? No mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo. Irmão, Marcos 16:16, quem querer for batizado será salvo. E eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião, se comer alguma coisa mortífera à noite. Ô irmão, cadê a palavra? Para cada dia de vergonha há uma dupla honra. Para cada luta, quando a luta se levanta contra você, e você está na posição, ele se levanta do trono para te advogar. E quantas vezes você quer se justificar? Nós queremos justificar. A palavra tem que ser viva e eficaz dentro de mim e de você. Todo dia de vergonha. Não espere você perder mais, irmão, para se posicionar. Isaías 6 é bem claro. O dia em que eu vi o rei Uzias morrer, eu vi. E sabe como que eu tenho essa visão, pastor Júnior? Que ele entrou dentro da sala real
E ele olhou para o trono vazio e ele viu a glória. Ele viu um Senhor que estava acima do rei, que ele achava que governava. E assim, irmão, vamos ser sinceros, ele era primo do rei, né? Acho que algumas coisas, como sacerdote, às vezes a gente tem essa impressão, né? Ah, porque meu cunhado é pastor, porque eu tenho favoritismo, porque eu sou amigo do... Não, irmão, a palavra é reta. Quantas vezes eu chamo a atenção da Sil e do Fábio assim, mas do Rafa às vezes. Maíra nem se fala, Maíra faz parte, né, da minha vida. Você fala, toma vergonha na cara, Maíra. Sacode a poeira, bora pra cima. Irmão, quem convive comigo sabe que eu não sou fácil, não. Mas sabe que eu sou um pecador declarado, pastor Júnior, porque aqui eu não sou melhor do que ninguém que está sentado aí. Mas um dia eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e Ele tirou uma tenaz, pastor Júnior, do altar dele e colocou sobre a minha boca. E disse assim, ó, mesmo atribulado do jeito que você é, eu te quero. É isso que você precisa entender. Ele te ama de tal maneira que não há nada que eu e você faça que surpreenda Ele. Pensa nisso, irmão. Não há nada que nos afaste do amor dele, porque ele nos amou de tal maneira. Ele te ama, irmão, de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais eu chego perto dele, mais a presença, mais eu sou curado, mais eu sou envolvido. Irmão, e foi essa palavra que Deus me deu. E você vai pegar a sua oferta aí, nome de... Ó, que palavra de oferta, irmão. Não precisei pregar, entrega seu Isaac. Não precisei te motivar aí, agora derrama seu azeite. Tá pegando a visão, irmão? Casal, muito feliz por você estar aqui, viu? Casa do Senhor está sempre aberta. Ó, terça-feira tem palestra, viu? Pra irmã aí, a pastora Evene vai estar aqui à noite. Vai ser uma bênção de Deus. Venha, irmã, conhecer Ela é meio doidinha assim, igual eu, mas Jesus escolheu, né? Quando Jesus escolhe... Não é não? Vocês podem olhar, né? Todo mundo acha que o Júnior é o pastor presidente da obra. E é essa coisa maluca aqui. Meus obreiros é tudo maluco. Mas eu sei que naquele grande dia nós vamos entrar lado a lado. Na terra prometida. Pega a sua oferta aí em nome de Jesus. Posso orar por você? Vem, pastor Júnior, já toma a sua posição aqui. Paz seja com todos, amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, a Ele, Deus, toda a honra, toda a glória, o nosso louvor e a nossa adoração. Toma o teu assento, por favor, e abra a Bíblia junto comigo, no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, no capítulo de número 19. Amém, igreja? Pastor, já encontrei. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Qual era o nome do homem, igreja? E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce o que, igreja? Depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria.
e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres, quanto, igreja? Metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, feche os teus olhos. Pai das luzes, eu te exalto e glorifico o teu nome. A tua palavra, Deus, foi lida e será ministrada na manhã deste dia. Eu peço, Deus, tira o impedimento e fala aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, e não somente aquilo que nós queremos. Eu te peço, Deus, fala com teu povo, em nome de Jesus eu peço, e em nome de Jesus eu já te agradeço, na certeza que a tua palavra vem e vem com vitória. E você que crê, diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Aplaude bem forte a palavra do Pai. Com as tuas mãos você aplaude, com a tua boca você adora. Diga glórias a Deus. A Ele, Deus, a honra e toda a glória. Olhe para o pastor. Queridos, eu quero ser breve e dizer para os irmãos que nesse contexto, Jesus, ele entra em Jericó, e naquela cidade havia uma multidão ao seu redor, e tinha um homem em específico, que nós lemos o nome dele, chamado Zaqueu. A palavra Zaqueu quer dizer puro, a palavra Zaqueu quer dizer puro. Só que esse homem, ele era um publicano, e não somente um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Pastor, o que vem a ser um publicano? A história vai nos mostrar, irmãos, que Roma, ela tomava conta de praticamente o mundo inteiro conhecido na época. E em cada lugar ele colocava habitantes daquela terra, pessoas naturais daquela terra, para que eles fossem os cobradores de impostos. Todo o império pagava imposto que era destinado a Roma, aos imperadores, para financiar toda aquela máquina gigantesca. E não era diferente com Israel, não era diferente em Jericó. Tinha pessoas naturais da terra que cobravam os impostos dos seus irmãos, dos seus compatriotas, e entregavam para Roma, para que essa usasse aquele recurso. Quem entendeu até aqui, diga amém. Zaqueu não era somente um publicano, mas ele era um dos chefes. Então ele tinha um cargo, uma posição respeitada e uma posição alta, tanto diante dos judeus quanto diante dos romanos. Só que os publicanos, eles não eram bem vistos pelos seus irmãos, porque eles diziam assim: Roma nos oprime, Roma leva as nossas maiores e melhores riquezas, Roma toma conta de tudo, e nós ainda devemos pagar o que, igreja? Impostos. E ainda um irmão nosso, da nossa própria terra, é que cobra esses impostos. Então eles eram muito mal vistos. E outros ainda eram mais mal vistos ainda pelo fato de muitos deles serem corruptos. Muitos deles eram corruptos. Roma dizia: você vai cobrar X de imposto daquela determinada pessoa. E ele cobrava 2x, 3x, e ficava com aquela quantia, restante para ele. Diga misericórdia. A Bíblia não diz que Zaqueu fazia isso, mas muitos publicanos faziam, e por isso eles eram mal vistos.
Mas esse homem, ele tinha um diferencial. E esse diferencial está aqui, irmãos. Versículo 3, veja comigo. E procurava ver quem era Jesus. Olha aqui para o pastor, irmãos. Todos nós temos uma história. O pastor Ricardo falava aqui, olha, eu não sou melhor, eu não sou mais santo do que nenhum dos irmãos que estão aqui. Todos nós temos uma trajetória, todos nós temos uma história, e todos nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Quantos entendem isso? Diga amém. Porém, a palavra de Deus vai dizer que Zaqueu, ele tinha um interesse. E qual era o interesse dele, pastor? Ele tinha o interesse de ver quem era quem, igreja? Jesus. Ah, pastor, mas porque ele tinha muito pecado. E como o pastor falou, aquele que não tiver o quê? Vamos julgar Zaqueu? Aquele que não tiver pecado, que, malhe o Judas, fale mal de Zaqueu. De repente o meu erro, o meu pecado não é semelhante ao de Zaqueu, é um erro diferente, mas não deixa de ser o que, igreja? Não deixa de ser pecado. Mas o diferencial dele é que ele tinha um interesse. Ele queria saber quem era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele queria saber quem era o Salvador do mundo. Ele tinha um interesse dentro dele, que era saber quem era o Senhor Jesus. Você pode glorificar esse Deus por isso? Porque, irmãos, em nada nos difere do mundo lá fora. Você não é melhor do que o ladrão lá fora, eu não sou melhor do que a prostituta lá fora, nós não somos melhores do que muitas das pessoas que, quando nós vemos na fila do supermercado, no ônibus, no trabalho, nós olhamos assim, misericórdia. Já fez isso? Você já fez isso? Já passou por alguém? Tem hora, irmão, que eu olho assim e eu falo, misericórdia, 70 vezes 7, né? Aí Jesus nos constrange e fala, você não é melhor que ele. Você é tão podre quanto ele. Você é tão podre quanto ela. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga amém. Mas qual é a diferença, pastor? É porque um dia lá atrás nasceu dentro de mim e de você um desejo, saber quem era o Senhor Jesus Cristo. E até esse desejo, irmãos, quem planta dentro de nós quem é? O Espírito Santo de quem? De Deus. Você percebe que não é nada a teu respeito? Você percebe que não é nada de você, não, é porque eu aceitei a Jesus, não é assim? Oh, irmão, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, isso eu farei. Diga glória a Deus. Ou seja, não foi você, irmão. Na minha condição de pecado, de pecador, eu não teria forças, eu não teria em mim capacidade de dizer, Jesus, eu decido pelo Senhor. Não, foi uma oração que alguém foi fazendo por você, foi uma palavra que alguém foi lançando para você, foi um panfletinho que te entregaram, que você amassou e jogou fora, que ali foi fazendo alguma coisa, e quando nasceu dentro de você o desejo, eu vou saber quem é Jesus. Na verdade, o Espírito Santo já vinha trabalhando muito tempo antes dentro de você. Amém, igreja? Até o desejo de abrir os meus lábios e dar um glória a Deus, de dar um aleluia, de dizer, oh Jesus, tu és maravilhoso, até esse desejo de dizer isso, quem coloca em nós, igreja? O próprio Espírito Santo. Agora eu te pergunto, lá atrás nasceu esse desejo dentro de você? Lá atrás nasceu esse desejo dentro de mim de saber quem era o Senhor Jesus. Mas esse desejo continua vivo?
esse desejo continua em mim? Esse desejo continua em você? Porque a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, vai dizer assim: conhecereis e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Tem pessoas que conheceram Jesus lá atrás, que se interessaram pela palavra de Deus, e ali decoraram alguns versículos, que de repente conheceu 2 ou 3 louvores, 2 ou 3 hinos, e para ele está bom. E já faz 5 anos, já fazem 10 anos, já fazem 30 anos que ele está na presença de Deus, mas ele já está contente. Ele pega na Bíblia de domingo em domingo, ele ora quando ele está no culto, às vezes quando está passando uma luta, ele dobra lá o joelho, lá 5, 10 minutos. Irmãos, esse desejo de conhecer ao Senhor continua vivo em mim? Esse desejo de conhecer ao Senhor, ele continua vivo em você? Sabe o que a palavra fala? Isso em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de quem? E o poder de Deus. O Oséias mesmo vai dizer, no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo perece, porque lhe falta o quê? Conhecimento. A gente conheceu Jesus lá atrás, a gente teve aquele primeiro impacto. Você lembra da época de namorado? Quem namorou aqui? Não vou nem olhar. Lá atrás, você conhece a pessoa, é aquele impacto. Aí você quer saber tudo dela, sim ou não? Você quer saber o perfume que ela usa, você quer saber o bombom, o chocolate que ele gosta, você quer saber tudo, o time que ele torce. É assim ou não é? Para você não errar, não é assim? Aí já pensou, ele é palmeirense, você dá uma camisa do Corinthians, misericórdia, né? Né? Então você quer saber tudo da outra pessoa que você conheceu, para você não, mas conforme o tempo vai passando, né? Conforme os anos vão passando, diga misericórdia, a gente vai relaxando, a gente vai deixando, já nem lembra mais. É assim ou não é? Quando o relacionamento está novo, e eu digo isso no espiritual também, quando a gente conheceu Jesus, a gente queria orar o tempo todo. Eu queria ler a Bíblia, irmão. O pastor Ricardo, a pastora Viviane fala que eu falo muito de Gênesis. Irmão, acho que quando eu conheci Jesus, eu li Gênesis num dia só, né? Queria comer a Bíblia. E hoje, meu irmão, o teu amor, a tua paixão por Cristo continua o mesmo, porque Zaqueu era um pecador, talvez corrupto, era um cobrador de impostos, mal vistos pelos seus próprios irmãos, oprimia muito dos seus irmãos, mas dentro dele nasceu um desejo: eu quero conhecer mais de Deus. Será que o meu conhecimento já está suficiente? Será que a tua experiência com Deus já está suficiente? Ou será que nós devemos pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu conheço da revista Caras Contigo, nem tem mais, né, pastor? Nem tem mais, agora é tudo no site, é tudo né? Lá eu já fiquei sabendo as últimas da novela das 8, eu já fiquei sabendo do horóscopo, eu já fiquei sabendo de não sei o que, a gente sabe tanto. Nós vivemos a era da informação. Aconteceu do outro lado do mundo, em minutos, já está na palma da minha mão. Mas pastor, e nós estamos prosseguindo em conhecer a Deus? Nós estamos prosseguindo em nos apaixonar diariamente pelo poder, pelo Espírito Santo, pelas Escrituras? Eu não sei, irmãos, mas nasceu esse desejo no coração de Zaqueu. E ele queria ver Jesus, fala para o irmão do teu lado, fala assim: tem que ter esse desejo dentro de você.
de ver o Senhor Jesus. Não é o Ricardo, não é a Viviane. Porque se a gente estiver com os nossos olhos no Ricardo, da Viviane, irmão, uma hora a gente vai nos decepcionar e nós vamos cair. Se os meus olhos estiverem no Júnior, na Sil, na Débora, se os meus olhos estiverem no Francisco, no Rafael, uma hora nós vamos nos decepcionar e vamos cair. Se os nossos olhos estiverem na bênção, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção na minha casa. Irmão, a Bíblia diz que o desejo chegado aformoseia o rosto, alegra. Agora, quando o desejo ele tarda, ele traz desgosto, tristeza. Já pensou? Então, quando eu não recebo o que eu pedi, eu não recebo o que eu orei, eu não recebo aquilo que eu estou buscando, eu vou me entristecendo e caio. Diga misericórdia. Mas quando o meu interesse, quando o meu desejo é pelo Senhor Jesus, meu irmão, quando os meus olhos estão fitos nele, meu irmão, minha irmã, não tem luta, não tem problema, não tem situação alguma, não tem pecado dos outros que vai me tirar do foco que é o Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pastor, mas e as outras coisas? E a bênção que eu preciso? E aquele pastor que de repente eu me espelho, eu me aconselho, eu peço oração. Irmãos, todas essas coisas são importantes, mas a nossa base, o nosso alicerce é continuar olhando para quem? Para Jesus. Olha o que diz o versículo, diz a continuação, e diz assim: e não podia, ele queria ver, mas não podia, por causa do que, igreja? Da multidão, pois ele era de pequena estatura. Olha aqui para o pastor. Irmãos, tudo o que você decidir fazer para melhorar de vida, tudo o que você decidir fazer para melhorar a sua saúde, tudo o que você decidir fazer para prosperar, tudo que você decidir fazer para crescer espiritualmente, ou como pessoa, ou como marido, ou como esposa, ou como pai, ou como cidadão, talvez você diga: eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, olha, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano, olha, eu vou fazer mais a obra de Deus, uma vez por semana, ou uma vez por mês eu vou evangelizar no meu bairro. Tudo de bom que você desejar fazer, vai haver obstáculos grandiosos, pode ter certeza. Só não vai ter obstáculo para você ficar deitado na cama. Quantos estão entendendo? Diga amém. Descansando, reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do pastor, reclamando do irmão. Para isso não tem obstáculo, porque quando você faz isso, você está fazendo a vontade do outro. Diga misericórdia. Mas quando você fala: não, eu vou me levantar, vou fazer um regime, vou fazer uma dieta, vai ser fácil? Não vai. Quando você se levanta e fala assim: chega, vou procurar um emprego, vou entregar currículo, vou fazer alguma coisa, vai ser fácil? Não vai. Quando você fala assim: quer saber de uma coisa? Satanás, chega, na minha casa você não tem mais vez, vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia, vou ouvir a palavra de Deus, vai ser fácil, irmão? Não vai. Zaqueu tinha um desejo dentro do seu coração: eu vou ver quem era ou quem é Jesus. Pastor, e aí? E aí que ele percebeu que ele era pequeno, a estatura dele era baixa, ele percebeu que tinha uma multidão e atrapalhava, ele percebeu, irmão, várias limitações. E aí? Porque são pessoas a todo tempo dizendo assim: pastor, eu queria tanto ter ido na igreja, mas não deu por isso, por aquilo. Pastor, eu queria tanto ter feito esse propósito de 52 dias de oração, mas não deu por isso, por aquilo outro. E ela vai dando desculpas, e claro, nós sabemos, irmão, tem coisas que é impossível mesmo para uma determinada pessoa.
Mas ela vai se dando desculpas, justificativas, e vai deixando de viver as promessas de quem? De Deus. Irmãos, Zaqueu, ele tinha um desejo dentro dele: eu quero ver, eu quero conhecer quem é o Senhor. Você tem um desejo de agradar a Deus? Você tem um desejo de servir a Deus? Você tem um desejo de que a tua casa, a tua família esteja no altar de Deus? Você tem um desejo, irmão, de progredir, de prosperar, de vencer financeiramente, profissionalmente, de trazer mais saúde para a tua família, meu irmão? O que Deus está nos ensinando através da história de Zaqueu, Ele está nos ensinando que, irmãos, haverão obstáculos, sejam eles físicos, sejam eles outras pessoas, sejam eles multidões que estão na tua frente, mas Ele está dizendo assim: eu só sou derrotado se eu paro, eu só sou derrotado se eu desisto, eu só sou derrotado se eu abro mão. Mas se dentro de mim esse desejo permanecer, prevalecer, e eu falar, eu vou enfrentar as dificuldades, pode ter certeza que o Senhor vai se agradar de mim e Ele vai me dar forças para alcançar o meu objetivo. Olha o que diz a palavra, versículo de número 4: e correndo, o que, igreja? Adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Olha aqui para o pastor, irmãos, nós com relação à nossa fé, com relação à nossa vida com Deus, nós estamos sempre correndo atrás. Eu dou o dízimo se der, eu oferto aquilo que deu para ofertar. Não é assim, eu quero ofertar, um exemplo, tá? Eu quero ofertar R$1.000. Não é assim, não é. Sabe como é que é a nossa oferta? Seja sincero, dá para me ofertar 10. É assim ou não é, irmãos? É o que eu vou ofertar. Orar, não é assim. Muitas vezes, eu vou começar o meu dia e eu vou fazer 1 hora de oração, vou ler a palavra. Não. A gente muitas das vezes já acorda e 1000 coisas na cabeça, e resolve um problema e resolve outro, e vai o dia. Aí quando a gente já está exausto, cansado do dia, a gente dobra o joelho para orar, e ora ali 5, 10 minutos e parece uma eternidade. Sim ou não, igreja? Porque a nossa prioridade é para muitas outras coisas. Nós estamos sempre correndo o quê? Atrás. Nós estamos sempre com outras prioridades. Ah, pastor, mas olha, o meu trabalho, se eu não trabalhar, quem vai sustentar? Você está certo. Mas se você não tiver vitalidade espiritual, chega uma hora que nem o seu trabalho você consegue fazer. É ou não é verdade, igreja? Nós temos que dar prioridade. Sabe o que esse homem entendeu? Eu tenho muitas dificuldades, tenho limitações, tem pessoas para me atrapalhar, tem um cenário de coisas para me impedir, mas o meu desejo não vai morrer. Ele buscou uma estratégia, ele pensou, pelo caminho que ele está fazendo, ele vai passar por ali. Então ele apressou-se, correu na frente, subiu numa figueira brava, num sicômoro, e ficou lá ele dizendo, como ele vai ter que passar por aqui, eu vou enxergar, eu vou vê-lo, eu vou conhecê-lo, eu vou saber o que ele tem de diferente. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Irmão, para de correr atrás, irmão, para de correr atrás, minha irmã. Deus está nos chamando para buscar nele estratégias. Deus está nos chamando para buscar nele uma direção do que fazer, para onde ir. Deus está nos chamando, irmão, para buscar nele estratégias para que o nosso objetivo seja alcançado. Diga glória a Deus. Ele entendeu, ele vai passar, então eu vou me antecipar. Eu não vou esperar o diabo acabar com o meu casamento para eu ir orar pelo meu casamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Busque estratégias em Deus.
Agora, quando está tudo bem, a pessoa está lá no pagodão, no samba. Quando está tudo bem, a pessoa está lá, festinha, ir para lá e para cá. Não, tudo isso, né? Nós devemos nos alegrar, nós devemos estar com a família, como o pastor falou aqui, eu posso ir, só que eu tenho que ser diferente lá. Mas, irmão, eu não posso tirar os meus olhos de quem? Dele. O meu foco é Ele, os meus olhos têm que estar nele. Eu não posso ficar titubeando entre dois pensamentos, eu não posso ficar dividido. Quantos estão entendendo a palavra, diga amém. Ele se antecipou, ele buscou uma estratégia, e ele estava disposto a pagar um alto preço. Por quê, pastor? A figueira era brava. O sicômoro que ele subiu, ou seja, a figueira que ele subiu, era espinhosa. Ninguém sobe numa árvore espinhosa sem se machucar, sem se arranhar, sem causar no corpo dele um desconforto. Irmão, quantos de nós estamos servindo a Deus enquanto está confortável? Quantos de nós oramos enquanto está confortável? Quantos de nós buscamos a Deus enquanto as coisas estão confortáveis? Começou um certo desconforto, eu paro. Diga misericórdia. Você está disposto a pagar um preço? Você está disposto a pagar um preço? Ele estava disposto. Não só buscou uma estratégia diante de Deus para como alcançar o seu objetivo, como também ele estava disposto a pagar um preço para o que ele estava necessitado. E quantos de nós queremos que o pastor pague o preço por não? O pastor tem que orar. O pastor tem que subir no monte para orar por mim. Não, olha, alguém tem que orar por mim, as coisas têm que acontecer, senão eu saio dessa igreja, vou para outra, saio da outra, vou para aquela, saio daquela. Diga misericórdia. Ele falou, eu quero conhecer. Então quem vai pagar o preço sou quem? Sou eu. Agora as pessoas não querem. Elas não querem pagar esse preço, elas não querem um desconforto. Você pode ver, começa a orar de joelho, cansou, meu irmão, a pessoa já, não, eu não consigo. É assim ou não é? Então, irmão, eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. Olha o versículo de número 5. E quando Jesus, o que está escrito aí, igreja? Chegou. Ou seja, em algum momento, irmão, da minha caminhada, da tua caminhada, Jesus vai chegar. Você sabe a palavra de Deus? Lá naquela passagem na história de Noemi, a Bíblia diz que havia uma fome muito grande na terra do povo de Deus. Aí Noemi, com seu marido, com seus filhos, falou, quer saber, a situação está difícil, vamos juntar tudo que a gente tem e vamos para outra terra. Irmão, quando eles juntaram tudo o que era deles e foram para outra terra, sabe o que a Bíblia diz? E Deus visitou o seu povo com pão. Olha só, se ela tivesse ficado no lugar dela, se ela tivesse ficado na posição que ela estava, o que ia acontecer, igreja? Ela também ia ser visitada com pão. Mas ela resolveu sair da posição, e no que ela resolveu sair, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela voltou pior do que ela estava, diga misericórdia. Aí quando ela voltou, ela falou assim, olha, Deus pesou a mão em mim, Deus me deixou amarga, Deus, olha, fez tudo isso comigo. Não foi Deus, irmão, porque Deus visitou o seu povo com o quê? Com pão. Quem estava fora da posição era quem? Era ela. Irmãos, deixa eu te dizer, Jesus vai chegar na tua vida, Jesus vai chegar na tua casa, Jesus vai entrar na tua história. A questão é, como é que eu vou estar quando Ele chegar? Eu vou estar lá ainda? Eu vou estar na posição ainda? Eu vou estar fazendo aquilo que Ele me mandou naquele momento que Ele chegar? Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém.
Jesus ia chegar. Zaqueu entendeu, ele vai chegar. Nós estamos pregando essa mensagem para o mundo e dizendo, olha, Jesus vai voltar. Não pregamos essa mensagem? Aí muitos olham, eu já estou escutando essa historinha faz tempo, né? Eu estou escutando isso aí, mas ele vai chegar. E o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um pastor Júnior orando fervorosamente, buscando a Deus por sua casa, por sua família, sendo testemunho no mundo aí fora, ou ele vai me encontrar desanimado, decepcionado, porque a figueira estava muito espinhenta, eu não consegui subir até em cima, porque olha, como eu sou pequenininho, eu não consegui, então vou fazer o quê? São desculpas boas, irmãos, são justificativas boas, para você dar para o seu marido, para sua esposa, para o seu pastor, para o seu irmão. Mas quando nós chegarmos diante de Jesus, irmão, não tem desculpa. Mostra as suas mãos. Mostra as suas mãos. E aí, meu irmão, ou entra no gozo de meu Pai, ou aparta de mim, porque eu não vos conheço. Não tem outra. Não, mas é que eu sou ovelha do pastor Ricardo, né? Eu sou ovelha da pastora Viviane, peraí, não, pera um pouquinho, deixa eu ver lá, não, ele vai falar bem de mim. Não tem essa, meu irmão, não tem essa. Irmão, Jesus vai chegar e eu vou estar pronto, eu vou estar preparado. Olha a continuação do versículo 5 que diz assim: Jesus chegou àquele lugar e olhando para onde, igreja? Para cima. Viu e disse-lhe: Zaqueu, faz o que, igreja? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus chegou. E a primeira coisa que aconteceu, Jesus olhou para cima e viu. O que o pastor Ricardo não vê, a pastora Viviane não vê, o pastor Júnior não vê, minha esposa não vê, seu marido não vê, teus filhos não veem, ele vai ver. Ele vai ver. E tem gente que vai dizer assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou em paz, glória a Deus. Ele vai ver, glória a Deus, porque sabe da sua conduta. Amém? Agora tem gente que vai olhar, ele vai me ver? É mesmo, pastor? Misericórdia. Um dia nós estávamos nos preparando, grupo de obreiros, numa outra igreja que eu passei, para subir no monte. Aí chegou um obreiro e falou assim: olha, pastor, eu não vou no monte. Nós éramos uns 40 obreiros mais ou menos na igreja. Só ele não ia. Porque eu não estou preparado para subir na onde? No monte. 39 obreiros estavam indo. Um abençoado veio com essa história: eu não estou preparado para subir no monte. Aí eu falei: o irmão é obreiro da casa do Senhor, né? Sim. O irmão ora, põe a mão no capeta quando ele está manifestando? Ponho. O irmão ora pelas pessoas, faz visita, faz tudo isso. Deixa eu perguntar uma coisa: o irmão está preparado para ir para o céu? Estou preparado, pastor. E por que o irmão não está preparado para ir para o monte? Será que é mais fácil entrar no céu do que subir no monte? Sabe, irmãos, às vezes a gente está, muitas das vezes, trocando os valores. A minha busca, a minha conduta tem que ser para subir para onde? Para o céu. O meu selo de aprovação, quem tem que me dar é quem? É Deus. Não é pastor, não é obreiro, não. Agora, muitas vezes, eu não me julgo preparado para ir no monte ou para fazer uma determinada coisa. Não, mas meu nome está lá, pastor, eu vou subir para o céu. Ô, irmão. Então, se seu nome está lá para subir para o céu, você pode fazer a obra de Deus. Você pode subir no altar para louvar, para cantar, para pregar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ai não, pastor, eu não quero lá, eu não quero, porque lá é muita responsabilidade. Ué, e o céu? Ah não, pastor, eu não quero evangelizar, falar de Jesus aí fora, porque olha, o inimigo se levanta. Ué,
Seu nome não está no livro da vida, você não vai para o céu, você acha que o diabo não vai levantar do mesmo jeito? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com essas coisas. Zaqueu foi visto, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha o versículo 5. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Olha aqui para o pastor, irmãos. As coisas de Deus, primeiro, elas têm pressa. As coisas de Deus têm pressa. Segunda coisa, tem gente que acha que vai entrar na igreja, vai aceitar Jesus e vai subir, e vai crescer, e vai prosperar, e vai, primeira coisa, as coisas de Deus têm pressa. Segunda coisa, o que Zaqueu teve que fazer? Descer. Muitas vezes, quando Jesus começa uma obra na nossa vida, Ele não começa prosperando, Ele começa permitindo que a pessoa padeça necessidade. Pastor, muitas das vezes Deus não começa colocando ela no altar, Deus começa colocando ela lá no último banco. Sim ou não, igreja? Para saber aonde realmente o coração dessa pessoa está. Muitas das vezes, quando você acha e você quer subir, e você está descendo, talvez seja o próprio Espírito Santo de Deus dizendo assim: eu estou no controle e eu estou fazendo uma obra. Diga glória a Deus. Então ele desceu, e a terceira coisa, ele recebeu com alegria. Tem gente que fala assim, lá no passado, quando o pastor falava, quem quer aceitar Jesus, ou quem quer entregar a vida para Jesus, irmão, as pessoas vinham chorando. Quem é desse tempo? Quem é desse tempo? As pessoas vinham alegre, chorava, se derramava. Hoje a gente vai fazer, o apelo, essa palavra não é, a gente tem que prometer casa, carro, emprego bom, é assim ou não é? E as pessoas ainda vêm assim, eu estou decidindo, estou optando se eu realmente quero entregar a vida para Jesus. Diga misericórdia. Aquele homem, ele veio com alegria, ele desceu depressa, ele desceu se rasgando naqueles espinhos, ele desceu de se machucando. Já imaginou, irmão, cair de uma árvore? Ele foi que foi. Por quê, pastor? Porque ele entendeu, se Jesus vai entrar na minha casa, o peso que eu tenho, o fardo que eu tenho, a tristeza que eu carrego, a angústia que eu tenho, os problemas que eu vivia lá, nada vai ser da mesma forma depois que Jesus Cristo entrar na minha casa. Meu irmão, ele desceu com a maior alegria da vida dele. E hoje em dia, nós viemos para a casa de Deus. Estou indo lá, fazer o quê? Enquanto a palavra de Deus diz o quê? Alegrei-me quando me disseram. Não é nem que ele já está lá, não. Só de me dizerem, vamos à casa do Senhor, a alegria já invadiu meu ser, já me alegrei, já comecei a cantar louvores, só da menção de ir para a casa do Pai. Olha a diferença. Irmãos, será que nós estamos muito certos? Ou será que a palavra está muito diferente, está muito errada? Será que nós temos muito ainda para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Ou será que nós já estamos prontos e eu não estou percebendo? Irmão, essa palavra é clara. Zaqueu teve que descer, e desceu depressa, desceu, como foi dito, se rasgando naqueles espinhos, mas ele desceu cheio de alegria, porque ele disse: Jesus vai entrar na minha casa hoje. Eu quero profetizar na tua vida, Jesus está entrando na tua casa hoje, Jesus está entrando na tua história hoje, Jesus está entrando na história dos teus hoje, Ele está entrando com poder, com autoridade, e nada vai ser da mesma forma. Ele muda tudo para a glória dEle. Quantos acreditam assim? Abra a boca santa e diga glória a Deus. Ele é poderoso, meu irmão, para mudar. Mas se Ele não mudar,
Ele continua na tua casa, Ele continua na tua história. Ele é poderoso para arrancar da droga, mas se Ele não arrancar e Ele decidir levar, Ele é poderoso da mesma maneira. Ele é poderoso para curar, para levantar do leito do hospital, mas se Ele não curar e levar a si mesmo para a glória, glória a Deus também, Ele continua sendo Deus. Quantos acreditam assim, irmão? Agora tem gente que, se Deus me der, eu vou servir a Deus. Se Deus fizer isso por mim, eu vou pregar a palavra de Deus, irmão. Não entendeu nada, não aconteceu nada. Olha o versículo de número 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem, o quê? Pecador. Queridos, em todo momento da sua caminhada, em todos os momentos da minha caminhada, nós vamos encontrar pessoas tóxicas. Nós vamos encontrar pessoas que não vão entender o trabalhar de quem? De Deus. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, todo mundo começou a criticar, reclamar. Está vendo? Que homem santo que nada. Ele está entrando na casa de um pecador. Jesus dizendo, eu tenho uma obra para fazer. Uma cura, uma libertação, uma transformação. E as pessoas criticando, reclamando, por quê? Porque só o Espírito Santo, irmão, é que compreende a obra que Ele tem. E Ele vai revelando às pessoas. Ele revela aos seus. Não espere que a pessoa que não tem um encontro verdadeiro com Deus vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Ele vai malhar o Judas. Ele vai criticar. Ele vai descer a madeira, ele vai falar mal mesmo. Fala para o ímpio que você é dizimista. Fala para o ímpio que você é ofertante da casa do Senhor. Fala para ele. Ele só vai te chamar o mais básico, ele vai te chamar de bobo. É ou não é? Olha lá, vai dar dinheiro para o pastor, mas é bobo. É assim ou não é? Quando não falar coisas o quê? Piores. Quando vê você arrumadinho, com a Bíblia debaixo do braço, e ele tomando o litrão dele, isso aí que é alegria? Com a Bíblia debaixo do braço? Eles não vão compreender, irmão. Eles não têm o Espírito Santo. Mas cabe a mim que tenho o Espírito Santo, e cabe a você que tem o Espírito Santo, fechar a boca e falar, Deus está trabalhando. Deus está no controle. A minha vida está nas mãos de Deus. A vida do meu marido, a vida dos meus filhos, a vida dos meus está nas mãos de Deus. Pastor, mas eu me entristeci porque estão se levantando contra o irmão. Você achou que ia ser tudo flores? Que todo mundo ia te aplaudir quando você aceitasse Jesus? Que todo mundo ia te aplaudir quando você decidisse louvar para Deus, ou quando você decidisse evangelizar aí fora, ou quando você decidisse ser pastor, pregador da palavra? Você achou que todo mundo ia aplaudir, o mundo inteiro ia te aplaudir? É com luta, meu irmão. É com sacrifício, minha irmã. É você orando de um lado e o diabo se levantando do outro. É você na casa do pai de um lado e o outro lá no terreiro do outro. Quantos estão entendendo? Diga amém. É assim. E sabe o que a palavra fala? Que tem que ser assim. Sabe para quê? Para que nós não venhamos nos acomodar. Olha o versículo de número 8. E levantando-se, Zaqueu disse. E ele disse para quem? Para quem? Não foi para quem estava criticando. Não foi para quem estava malhando ele. Não foi para quem estava malhando Jesus. Zaqueu respondeu para quem, igreja? Para Jesus, para o Senhor, e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres, quanto? Metade dos meus bens. Irmãos, a nossa resposta não tem que ser para ninguém que está criticando, reclamando, não. O nosso negócio é com quem? É com Deus. Se eles não estão entendendo o trabalhar de Deus, deixa eles lá. Meu negócio é com quem? É com Deus. Tanto que ele fala: Senhor, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. E o que mais que ele diz aí?
E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quanto? Quadruplicado. Entende isso aqui comigo, olha aqui. Ele não disse assim: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, e depois que eu restituir todo mundo, eu vou dar metade do que sobrar para os pobres. Não, é o contrário. Primeiro, olha só, olha, e isso é interessante, isso é importante. Primeiro ele já divide logo, metade de tudo que eu tenho eu estou dando para quem? Para os pobres. E do que sobrou para ele, olha só, do que sobrou, a metade que sobrou para ele, ele está dizendo, pode encontrar qualquer homem, qualquer mulher que eu defraudei, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes. Porque seria fácil, irmãos, ele pagar toda, porque não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz quando recebe o salário, muitas vezes? Paga todo mundo, paga Enel, paga Eletropaulo, paga Sabesp. Pastor, nem tem mais isso aí, nem tem mais. Paga todo mundo, aí sobrou 100. Ah, então eu vou levar 50 para a igreja. Não é assim? Ou sobrou 20, então eu vou dar 10 para a igreja. Ele não. Primeiro, ele deu a metade. Com a metade dele, ele está dizendo, eu vou pagar o que eu fiquei devendo, eu vou pagar todo mundo, eu não vou ficar devendo nada para... E se não sobrar nada? Ele já tinha o mais importante, que era Jesus Cristo na vida dele. O mesmo Jesus que entrou e mudou dentro dele, era poderoso para suprir as necessidades dele. Jesus não entrou na tua vida, meu irmão. Jesus não entrou na tua vida, minha irmã. Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades. Se Ele está preparando uma mansão celestial lá no céu para você, Ele vai deixar você padecer aqui na terra? Ele vai deixar você endividado, envergonhado, passando necessidade? A pastora leu aí semana passada. Fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o quê? O pão. Fica de pé no teu lugar, irmão. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus falou isso, pastor? Só porque ele deu metade do que ele tinha para os pobres? Não. Porque, irmãos, Jesus ele declarou essas palavras porque Jesus percebeu que o que Zaqueu estava falando publicamente, o que Zaqueu estava fazendo no exterior, era algo que tinha acontecido na onde? Primeiro na onde? No interior. Esses dias eu vi uma notícia de uma pessoa que foi numa denominação tal, e ela vendeu a casa, e deu a casa, porque o pastor teria prometido que ela ia receber 100 vezes mais, ou 10 vezes mais, alguma coisa do tipo. E aí ela estava processando a igreja, a denominação, porque ela não recebeu. Irmãos, se esse pastor realmente fez isso, se essa igreja ela fez realmente isso, ela vai ser julgada na terra, provavelmente condenada, e principalmente ela vai ser julgada por quem? Por quem? E com certeza condenada. Mas você percebe que essa pessoa, ela também tem um desvio de caráter? Você percebe que essa pessoa também, ela está tentando fazer algo no exterior, sem que primeiro Deus faça na onde? No interior. E quantas vezes nós queremos fazer isso? Tem coisas na nossa vida, irmão, e a bênção de Deus ela é assim. Ela é como um filho. A bênção de Deus é como um filho, uma criança. A Lorena. Você pega a Lorena, se ela dormir nos horários corretos, se ela se alimentar bem, se ela
brincar como toda criança brinca. Vai precisar a mamãe pegar nos pés e o papai pegar nas mãos e esticar ela para ela crescer? Vai precisar disso? Sim ou não? Não, irmão. Se ela se alimenta bem, se ela brinca, se ela dorme bem, ela vai crescer natural. Assim é a bênção de Deus. A bênção de Deus na minha e na tua vida, elas vão crescer naturalmente. Jesus estava dizendo: Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Por quê? Porque você deu dinheiro para os pobres? Porque você pagou lá o que você estava... Não. Porque algo aconteceu dentro de quem? De você. Algo está acontecendo dentro de você. Coloque as mãos no teu coração. Aumenta para mim, Maíra, o fundo musical. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, você vai falar com Deus. Será que o desejo de buscar a Deus, de conhecer a Deus diminuiu, tem falhado? Será que de repente você, nós não estamos pagando o preço necessário? Será que de repente, meu irmão, minha irmã, nós estamos deixando de nos esforçar para aquilo que nós devemos? Fala com Deus agora. Domingo que vem é domingo de Santa Ceia. E hoje, essa semana, é momento de nós refletirmos. É momento, durante essa semana, de nós falarmos: Deus, eu quero ser como Zaqueu, Pai. Eu quero ser como Zaqueu, eu quero a minha vida como Zaqueu, um desejo de buscar ao Senhor, o desejo de estar na tua presença, o desejo que o Senhor entre na minha casa. Eu quero, meu Pai, me decidir por ti. Então fala com Deus agora. Se você tem errado em alguma coisa, se você tem falhado com alguém, confessa para Deus agora. Fala: Deus, eu preciso mudar essa atitude. Senhor, eu preciso consertar essa área da minha vida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro pela tua igreja, meu Pai, oro por mim, Senhor. Senhor, quantos de nós não estamos religiosamente envolvidos com tantas coisas e nos esquecemos, meu Pai, que esse desejo de te buscar, esse desejo de te adorar, esse desejo de te servir, meu Pai, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma alegria genuína. Senhor, eu não posso, meu Pai, simples e tão somente ir para a tua casa, meu Pai, de maneira religiosa, mas tem que haver uma chama dentro de mim. As pessoas aí fora precisam, meu Pai, enxergar o Senhor na minha vida. Então eu te peço, meu Deus, dá uma estratégia para esse homem, dá uma estratégia para essa mulher. Não permita, meu Pai, que as multidões, que os críticos, não permita, meu Pai, que nada desanime o teu filho, desanime a tua filha. Ainda, meu Pai, que existam limitações, dá uma estratégia para o teu povo, meu Pai, dá uma estratégia para a tua igreja, Senhor, para ele vencer, para ela, meu Pai, continuar buscando ao Senhor, para ela continuar lutando pela sua casa. Dá forças, meu Pai, ao teu filho, à tua filha, ainda que ele tenha que subir na figueira brava, ainda que ele tenha que descer dessa mesma figueira, Senhor, que em cada processo dessa caminhada o Senhor seja com ele. Meu irmão, minha irmã, levanta as tuas mãos, o Senhor fortalece as tuas mãos, o Senhor te ajuda nessa manhã. Ele te diz assim: quando entrares no fogo, a chama não arderá em ti. Quando pelas águas tu passares, você não vai se afogar, o Senhor vai ser contigo. O ermo exultará, o lugar deserto vai florescer, Ele vai mostrar a glória dele na tua vida. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo os teus filhos e profetizo em nome de Jesus que o Senhor está entrando nessa casa, o Senhor está entrando nessa família, o Senhor está entrando no meio de alcoólatras, no meio de drogados, de viciados, o Senhor está entrando no meio de idólatras, de feiticeiros, o Senhor está entrando, meu Pai, no meio do promíscuo e está trazendo libertação e mudança, porque o Senhor mudou tudo na história de Zaqueu. Eu profetizo que o Senhor está entrando, meu irmão, minha irmã, na tua parentela, e tudo está sendo transformado, mudado. A maldição está dando lugar à bênção. Leva a bênção do Senhor para a tua casa, e você que recebe, diga assim: eu creio. Fala com fé, diga: eu creio que eu e a minha casa
servimos ao Senhor. Diga assim: eu creio que a minha família está no altar de Deus, e a mesma bênção de Zaqueu é sobre a minha casa. E você que crê, diga amém, Jesus. Diga glórias a Deus. Aplaude bem forte ao Deus Pai. Aplaude bem forte ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Queridos, há uma palavra de vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos 52 dias orando, e o que Deus mais me impulsiona a orar nesses 52 dias de Neemias é pela família, é pela sua casa. Pastor, então já que tem uma palavra de vitória sobre a minha casa, é sinal que vai dar tudo certo? Ô irmão, quem dera fosse. Quando Zaqueu falou assim: eu quero ver Jesus, olha que bonito. Ele não queria ver os Beatles, ele não queria ver um time de futebol, ele queria ver quem? Jesus. Mas foi tudo flores? Não, foi luta, foi batalha, mas ele alcançou o objetivo dele. Irmãos, há uma palavra de vitória. Quer dizer que vai ser fácil? Não vai, mas continua com a palavra, agarra a palavra, toma posse da palavra, que o Deus que mudou a casa de Zaqueu, Ele entra na tua casa e na tua família. Terça-feira próxima agora, dia 24, né? Às 19h30, nós vamos ter uma palestra emocional. A pastora Viviane, que é pastora e psicóloga, vai ministrar, juntamente com a Deise, que é terapeuta, e também vai ter uma convidada, não me lembro o nome dela agora, mas é uma outra psicóloga também. Então, vão ter 3 pessoas aqui, mais a participação dos irmãos. Normalmente faz uma mesa, um café, um chá, é uma bênção. Então, tanto homens quanto mulheres, principalmente as mulheres, estão convidadas para essa próxima terça-feira às 19h30. Próxima quinta-feira, 8h da noite, nosso culto de adoração a Deus. Vamos buscar, irmão, não deixa chegar até domingo para você vir. Quinta-feira, venha buscar a Deus, venha se fortalecer na presença do Pai. E domingo que vem, de manhã, 10 da manhã, nosso culto de Santa Ceia, o culto mais importante do mês, o culto de nós adorarmos a Deus e comermos do corpo e do sangue de Cristo. Amém, igreja? Lembrando, mês que vem, mês de julho, vai ser um mês profético, vai ser um mês muito forte. Já estão marcados aí os pregadores. Eu não sei ao certo quem vem primeiro, mas eu sei que vem a pastora Tânia, vem o pastor Leandro. É o Leandro ou Leonardo? Leonardo? Não sei qual da dupla que vai vir, mas um dos dois vai estar aí. A pastora Tânia, vai estar também a pastora Érica, né? E o pastor, é o Mesaque? Não, é o Eliezer. Então 4 domingos, 4 pregadores, vai ser uma grande, mês que vem vai ser muito forte, e nós já estamos orando todos os dias às 10h da noite, nesse propósito. Tem sido uma bênção, né? Todas as noites. Você que não tem entrado, entra lá, vai ser uma bênção. Hoje à noite nós estaremos de volta. Amém? Glória a Deus. Abra as tuas mãos, diga assim: nós, como igreja, ligamos este culto aqui na terra para que seja ligado nos céus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho, a maravilhosa e doce comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre as vidas, não hoje somente, mas para todos sempre. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, Peniel, Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Lá na mesa tem um cafezinho para você entregar o jejum. Deus abençoe, uma semana de vitórias.